e sementeiras, eu não tinha falado para vocês isso antes, mas eu vou falar agora. Um teste de vigor eficiente, ele precisa ser fácil, rápido e barato. Vocês viram vários testes e viram como eles são fáceis de fazer. Vocês vão ver em vídeos seguintes outros até mais fáceis ainda. Mas agora a gente vai falar dos testes bioquímicos. Existem também testes bioquímicos para avaliar a qualidade de sementes. Esses testes podem avaliar a capacidade respiratória das sementes, a capacidade hidrolítica de degradação de reserva das sementes e por aí vai. Qualquer aspecto do metabolismo da semente que torne ela mais apta a germinar e a se desenvolver no ambiente. Esses testes são um pouco mais complexos, exigem um pouco mais de treinamento e são mais caros, o que não é ideal para testes de vigor. Então, nesses vídeos a gente vai só comentar sobre os testes, mas a gente vai falar sobre um teste muito promissor, que é o teste da avaliação do etanol nas sementes durante o início da germinação. Ele é chamado teste do bafômetro. Vamos assistir? A próxima etapa da nossa sequência é a redução das atividades respiratórias e biosintéticas. Para isso, a gente tem vários testes bioquímicos de avaliação. Eles não são muito usados porque uma das coisas mais importantes para se ter um teste de vigor eficiente, ele ser rápido, barato e fácil e descomplicado. Testes bioquímicos são muito rápidos, mas nem sempre são baratos e nem sempre são fáceis de fazer. Existe o teste também, eu vejo um vídeo do professor Rafael Marani sobre o teste do etilômetro para avaliação da respiração de sementes, como um teste de vigor, né? O etilômetro ele é um bafômetro modificado. E hoje, dentro do tema de qualidade de sementes, a gente vai falar sobre uma metodologia de avaliação do vigor baseado na produção de etanol, tá? Então, primeiramente, eu vou falar sobre um pouco do princípio do teste e depois falar sobre a sua metodologia, tudo bem? Tá, então, para a gente iniciar, vamos considerar aí o ponto de maturidade fisiológica, a partir do qual a semente tem o seu momento de máximo potencial de germinação e vigor, máximo acúmulo de massa seca, do qual se inicia o processo de deterioração. Tudo bem? Então, a partir daí, as primeiras alterações em que a semente é submetida, né, é baseada principalmente na dificuldade na produção de energia e problemas no sistema de membranas, tá? O nosso teste de etanol, ele está vinculado principalmente a essas etapas, né? Então, ele tem um potencial grande de detectar alteração no vigor da semente logo no início do processo de deterioração, tá? Então, como que a semente produz etanol e como que a gente consegue detectar, ok? Em vias normais, a semente obtém energia por respiração aeróbica, né, utilizando o oxigênio e suas reservas, então ela consegue obter uma grande quantidade de energia. Quando o processo de deterioração está avançando, a semente tem redução do seu vigor, ela obtém energia por meio de reações de fermentação, que gera, dentre outros compostos, o etanol, que, uma vez volatilizado, ele consegue ser detectado e associado com o estado fisiológico da semente, né? Então, a gente consegue associar a sua qualidade, em termos de vigor, em função da quantidade de etanol volatilizado durante do início do processo de germinação, né, quando a semente é submetida à embebição.
Tudo bem? Então, de uma forma geral, esse é o princípio do teste. Como que a gente consegue detectar esse etanol, né? Então, a proposta para esse teste é uma avaliação que seja simples, rápida, barata, dentre os princípios, né, de testes de vigor, e que seja reproduzível, né? Então, a gente utiliza um bafômetro, que nada mais é do que aquele mesmo equipamento utilizado pelo policial para detectar os motoristas que estão dirigindo sob efeito de álcool, né? Então, se ele tem essa capacidade de gerar uma prova capaz de prender um indivíduo, né, que está dirigindo sob efeito de álcool, então ele tem uma grande precisão, tá? Além do mais, esse equipamento aqui, ele é modificado. Em que sentido, né? O bafômetro tradicional que o policial utiliza, ele é acionado mediante sopro. Então, o indivíduo assopra o equipamento e faz a detecção da quantidade de álcool naquela massa de ar expelida pelo indivíduo, né? Esse equipamento, para utilização para avaliar o vigor da semente, a semente não consegue assoprar nada, né? Então ele é modificado no sentido de succionar uma certa quantidade de massa de ar para conseguir detectar esse etanol que pode estar sendo volatilizado pelas sementes em deterioração. Tá? Então esse é o princípio do teste, esse é o princípio de detecção. Mais detalhes vocês podem encontrar nos artigos que estão sendo publicados, né? Poucos grupos trabalham dentro desse sentido, mas ele traz resultados interessantes e que apresentam alta relação com outros testes de vigor e com a qualidade geral dos lotes de sementes, né? Como que a gente então faz a detecção do etanol em termos de rotina de laboratório, né? Então a gente utiliza frascos do tipo penicilina, tá? Há diversos tamanhos, há diversos formatos, né, de frascos. A gente utiliza esse pela maior versatilidade em termos de poder utilizar com sementes pequenas, né? Mas quando a semente é grande ou a quantidade de etanol produzida por ela é baixa, a gente precisa de frascos de diversos tamanhos ou outras capacidades, né? Essa é uma questão que também está sendo alvo de pesquisas, né, em função do tamanho da semente, da disponibilidade de semente, né? Quando a gente trabalha com sementes florestais, em que há uma desuniformidade grande, né, dos materiais das sementes das diferentes matrizes, né, ou então em épocas de colheita, é possível encontrar grande variação e com isso levar à necessidade de frascos de outros tamanhos, né, melhor dizendo. Tá? Mas de forma geral, esse frasco aqui de 30 ml, ele se adapta bem a sementes de hortaliças e algumas grandes culturas, ok? Ele é tampado, né, por essa tampa de borracha e recebe por cima um lacre metálico, e agora não estou de posse do alicate que faz a vedação, né? Então essa tampa de borracha ela é fixada por esse metal, por essa tampa metálica, para que não haja risco dessa tampa ser expelida em função da grande quantidade de compostos voláteis que a semente pode liberar, né? Em soja, a gente não conseguiu fazer o teste sem o lacre metálico, porque a tampa, justamente aconteceu o que eu acabei de falar, né? A tampa era expelida, mas tudo se resolveu com a tampa metálica. Então, uma vez a gente também é motivo de pesquisa, né? A quantidade de semente que é utilizada tem que ser uma quantidade tal que seja factível com uma produção de quantidade de etanol capaz de ser detectada pelo equipamento, né? Então a gente trabalha com quantidade de semente, seja em número ou em massa. Então a gente
sementes pequenas é mais fácil trabalhar com massa, né, do que ficar contando, mas de qualquer forma também é motivo de pesquisa. É colocado uma certa massa de semente, é colocado uma quantidade de água tal que seja suficiente para a semente iniciar o seu metabolismo, né, rumo à germinação. Então, essa quantidade de água ela não deve permitir que a semente fique submersa, ela deve estar parcialmente embebida, né, nessa água, para que consiga também volatilizar e não dissolver os seus compostos, que venham a ser liberados. Né? Então a gente coloca a semente, coloca essa quantidade de água, tampa, veda e incuba. Né? A gente leva lá para as câmaras de incubação, nada mais são do que câmaras de germinação, só que reguladas a 40 graus Celsius. Por que 40? Porque nessa temperatura a gente tem a volatilização do etanol, né? E também a aceleração do metabolismo. Então a gente consegue respostas aí, de uma forma bem rápida. Né? Então, passado o tempo necessário, quanto tempo? Então vai variar da espécie, vai variar da quantidade de semente, da quantidade de água, das reações em que essa semente é submetida. Então, é tudo alvo ainda de pesquisa. Né? Passou-se determinado tempo, a gente insere essa agulha, né? Essa agulha na tampa de borracha, fazendo com que ela penetre e a gente consiga acionar e fazer a leitura. Né? Esse equipamento ele dá a leitura em microgramas por litro de álcool, né? Microgramas de álcool por litro, por unidade de volume. Então a gente consegue ter uma avaliação. Baseado aí nos princípios da experimentação, a gente trabalha com diversas repetições, né, e aleatorização dentro das câmaras. E com isso a gente tem desenvolvido aí respostas, né, e resultados que são compatíveis a outros testes de vigor para avaliação da qualidade fisiológica de sementes, né? Tanto quanto hortaliças, quanto sementes florestais, quanto sementes de grandes culturas, sementes forrageiras. Então, é mais uma opção que a gente tem aí no rol de testes para avaliação do vigor de sementes, tá? O meu contato vai estar aí disponível, eu vou estar também disponível para tirar qualquer dúvidas, tá ok? Então, esse trabalho eu venho desenvolvendo em parceria com a doutora Bárbara, da Embrapa Semiárido, e com o professor Denis, do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, campus de Nova Andradina. O último passo da nossa sequência aqui, ou primeiro passo de deterioração a partir da maturidade fisiológica, é a degeneração das membranas. O teste mais clássico que a gente usa para avaliar o vigor de sementes é o teste de condutividade elétrica. No que consiste esse teste? A gente coloca, geralmente, 50 sementes, dependendo do tamanho da semente, claro, né? Em 75 ml ou em 50 ml, ou coloca mais semente pela mesma quantidade de água. E a gente geralmente incuba na temperatura ideal de germinação durante 24 horas. Então, a gente vê aqui as amostras, né, as sementes em água, né, só em água mesmo, no germinador sendo incubado durante 24 horas. Após esse tempo, a gente avalia em condutivímetro a condutividade elétrica da solução. O que esse teste me diz? Que quanto mais degradadas, né, ou mais degeneradas as membranas celulares das sementes, né, devido à diminuição do vigor ou ao aumento da deterioração das sementes, maior a condutividade elétrica dessa solução. Então, é isso que a gente está avaliando aqui. Né? Às vezes, a quantidade de água é pequena,
para aquela marquinha que vocês vão ver aqui no eletrodo do condutivímetro. Ela está bem aqui. Então, a gente transfere as sementes para um tubo de ensaio que aparece aqui nesse vídeo, bem aqui, e aí avalia a condutividade elétrica dessa solução. Além da condutividade elétrica da solução, a gente pode avaliar outras variáveis também dessa solução, do exudato das sementes, que é o pH do exudato, o teor de potássio, que é o que é mais lixiviado, e a atividade de peroxidase dessas sementes. Isso já é um teste bioquímico, o pH a gente faz com pH-metro, muito fácil. O teor de potássio a gente precisa de equipamentos específicos, mas o condutivímetro geralmente a gente tem fácil num laboratório de solos ou mesmo de sementes, para avaliar a condutividade elétrica.